com detalhes, com bastante nomes aqui no capítulo 3, ele volta a falar sobre os descendentes da tribo de Judá. Por que ele volta a falar dos descendentes da tribo de Judá? Ele já tinha feito esta genealogia, registrada a genealogia da tribo de Judá no capítulo 2, e aí ele retorna ao capítulo 3. Ele volta não só para fornecer informações genealógicas, mas também informações geográficas. Como disse alguns estudos passados, muitos nomes aqui citados foram transformados em cidades, em localidades. E essas localidades, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, ao retornarem 70 anos depois, o autor bíblico faz questão de nominar estas cidades, estas localidades, para alertar o povo que estava retornando, dizendo: olha, o nosso povo habitou naquela cidade, naquela localidade, então precisamos habitar também, conquistar, retornar a conquistar, a restaurar aquelas localidades. Então a ideia, o objetivo dele é promover esta ação do povo que estava retornando do cativeiro, habitar novamente, tornar habitável aquelas localidades que estavam sem habitantes. Então, para resguardar, inclusive, a terra de Israel, para tomar posse da terra de Israel. Eu fiquei a pensar como se fosse essa situação pandêmica, né? As pessoas ficaram isoladas em suas casas, tivemos que parar e deixar de realizar muitas programações que estavam em nosso calendário, mas com o retorno, precisamos também retornar a essas atividades ao mais rapidamente possível, tomar posse novamente das nossas ações evangelísticas, ações de edificação, ações de adoração ao culto a Deus, no culto. Então é uma ideia que o autor de Crônicas nos passa, e informar de como era, para que possamos dali caminhar para frente. Também ele faz esse adendo, ele fala novamente sobre a genealogia do povo de Judá, para mostrar a proeminência da tribo de Judá sobre as demais tribos. A tribo de Judá é que vai permanecer, e dela virá então o Messias. A genealogia de Judá, nós podemos ver aqui no primeiro versículo, os filhos de Judá, Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E aí ele começa a descrever e a nominar os filhos de cada um, e assim sucessivamente. Essa lista que nós temos aqui, ela pode ter sido pega de outras relações, de outras listas que também tinha. E um dos comentaristas diz que há muitos nomes repetidos, e nomes às vezes com grafia diferente, né? Mas isso por quê? Porque naquela época, na época do cronista, havia vários rolos de livros que continham a genealogia. E isso pode ser visto de forma bem nítida, né? No capítulo 4 mesmo, no verso 24. Agora nós vamos dar um pulo aqui e vamos lá para o verso 24, só para servir de exemplo. Eu quero dar um exemplo dessas relações de genealogia que tinha, não tinha só uma, tinha algumas, né? Lá no capítulo 4, verso 24, tem os filhos de Simeão. Diz lá: filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Ok? Lá no verso 24, temos os filhos de Simeão. Mas esta relação dos filhos de Simeão, nós podemos encontrar em Gênesis, capítulo 46, verso 10, Números, capítulo 26, verso 12 e 13, e Êxodo, capítulo 6, verso 15. Ok? Então temos 3 livros que também contêm esta relação.
E na época do cronista, eram rolos. Então, cada rolo, cada livro, com uma relação. Só que cada relação não tem nomes iguais. Não tem nomes iguais. São nomes diferentes. Quando os irmãos receberem, no final do culto, a apostila, receberão essa relação, Gênesis, Números e Êxodo. E poderão comparar em casa os nomes. São 4 nomes, se não me falha a memória, são 4. Nemuel, Jamim, Jair, Zera e Saul. 4 nomes. São 4 nomes, mas que vêm diferente nessas relações. Gênesis e Êxodo, eles falam o mesmo nome. Mas já Números já fala outro nome. E em 1 Crônicas também modifica a grafia do nome. Isso é para ver a dificuldade que o autor de Crônicas tinha de fazer uma única lista. Então ele pegava essas relações e ia copiando, o nome que estava num, o nome que estava no outro, para poder compor a genealogia o mais próximo possível. Por que esse zelo? Por que essa preocupação, irmãos? Ele poderia ter pego apenas o livro de Gênesis ou o livro de Números, compilado e pronto. Por que essa preocupação? Porque ele não queria deixar ninguém de fora. Não queria deixar ninguém de fora. Era importantíssimo que aqueles que estavam retornando do cativeiro fossem identificados como filhos de Deus, como povo de Deus. Essa preocupação é a mesma preocupação que nós, crentes em Cristo Jesus, povo de Deus, também temos que ter com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Não podemos deixar ninguém de fora. Não podemos esquecer ninguém. Há aqueles que sentavam-se ao nosso lado, assim que começou essa situação pandêmica. Eu conversei com os diáconos, pedindo para os diáconos ligarem, fazendo rodízio, ligarem para a membresia da igreja, para que ninguém ficasse esquecido. Liguei também para muitos membros da igreja e ligo, tenho o costume de ligar, telefonar, saber como está, principalmente no dia do aniversário. Eu não gosto de mandar zap no dia de aniversário, acho muito impessoal. Então tento ligar para falar com a pessoa: meus parabéns, Deus te abençoe, estou orando por ti, e Deus te deu um novo ano abençoado na presença do Senhor. Isso para manter um contato, para não deixar ninguém de fora, para não esquecer ninguém. A pessoa que aceita Cristo Jesus em nossa igreja se reconcilia, então tem que pegar e abraçar essas pessoas, não deixá-las, não abandoná-las, não esquecer delas, porque são povo de Deus. E o povo de Deus tem que estar unido, tem que tomar posse do seu lugar. Por exemplo, olho para esse banco aqui da frente aqui e lembro de quem? Não preciso nem falar. Tomar posse, irmãos. Tomar posse. Essa lembrança, eu lembro da irmã Maria, lembro dos irmãos. Tem irmãos que eu gosto de sentar aqui nesse cantinho, eu gosto de sentar ali. Lembro. Então, isso é tomar posse do lugar, é muito importante. E é legal isso. Então, é essa ideia que o cronista está a nos passar nessa ênfase que ele dá à tribo de Judá. No verso 2, vamos retornar lá, capítulo 4, verso 2, ele fala sobre Reaias. Esse nome deve ser identificado como Aroé, lá em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 52. Veja que a grafia é completamente diferente. Mas por que falar sobre este nome? Porque ele foi o fundador do clã dos Zoratistas. E esse clã, ele dá origem a Sansão. Se nós formos ver lá a história de Sansão, Juízes capítulo 13, verso 2, ele vem desse clã dos Zoratistas. Também o outro clã dos Assuritas fundou a cidade de Tecoa. Deste local foi originado o profeta Amós. Então, por que essa informação? Porque vimos que dá resultado. As pessoas foram ocupando essas terras,
renovando o seu clã, tomando posse, produzindo, frutificando, e delas vieram homens que foram juízes de Israel, homens que foram profetas em Israel, homens e mulheres que deram frutos em Israel. No verso 9, há uma citação bem que se destaca em todo o capítulo. Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. O nome Jabes, como está dito, ele é um nome vinculado à dor de parto. Com dores dei à luz. Esse significa o nome Jabes. Esse nome, então, está vinculado a sofrimento. E nessa época o nome era não só uma expressão daquilo do seu nascimento, como também ficava vinculado à personalidade do indivíduo. A personalidade da pessoa ficava vinculada a este nome. Logo, havia a propensão, a perspectiva de Jabes viver uma vida de sofrimento ou fazer sofrer. E Jabes, então, vendo que não tinha condições de mudar esta perspectiva, não tinha poder em si mesmo para mudar esta perspectiva, ele busca o Deus de Israel. E isso faz toda a diferença em sua vida. Ele busca a Deus, e esta referência de que ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos, esta referência, ela não só está na tradução não está só numa tradução, mas também está na Septuaginta. Na Septuaginta ela diz: foi mais glorioso. Na versão siríaca, mais querido. E na versão caldaica, mais honroso e habilidoso. Ou seja, nas versões do Velho Testamento, em todas as versões, o nome Jabes está vinculado a este crescimento, a essa desenvoltura, a esta bênção, a ele ser mais ilustre do que os seus irmãos, em função de ter buscado a presença do Senhor. Na oração de Jabes nós temos aqui, ele reúne uma visão, uma missão e valores. Ele pede, Jabes, ele suplica a Deus pelo menos 4 coisas: que Deus o abençoe. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes. Oxalá que me abençoes. É interessante isso, amados, porque Jabes ele não usa um imperativo, fazendo com que Deus tivesse a obrigação de abençoá-lo. Não. Jabes não age assim. Ele busca a Deus, mas essa busca de Deus não redunda na cabeça, na consciência de Jabes, o dever de Deus de abençoá-lo. Ele diz: Oxalá, ou queira Deus me abençoar. Deus queira, tomara que Deus me abençoe. E é interessante que ele não pede uma bênção específica. Deus me abençoe. Porque mais do que Jabes, Deus sabia o que Jabes necessitava, ou qual a bênção que Jabes necessitava. Tomara que Deus me abençoe. A confiança de Jabes na providência de Deus foi tamanha, amados, que ele não especifica a bênção,
Possivelmente a preocupação da cabeça dele qual era? Era em relação ao vínculo do seu nome com a sua vivência. Uma vivência de sofrimento ou de fazer alguém sofrer. E isso não é bom. Então ele clama ao Senhor. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me abençoe. A vida está difícil? Que o Senhor nos abençoe. A situação não está boa? Que Deus nos abençoe. Confiando plenamente na ação provedora de Deus. Deus irá prover. E a provisão de Deus é a melhor, mais do que nós sequer podemos pensar ou imaginar. Jabes fala ainda, lá no versículo 10, que a tua mão, oxalá que me abençoe e estendas os meus termos. Que estenda os meus termos. Em outras versões, que alargue minhas fronteiras. Significa, primeiramente, em abrir os limites de influência. Abrir os limites de influência. Jabes estava se predispondo, se disponibilizando para Deus usá-lo e fazer com que aqueles que estão ao redor dele e aqueles que poderiam estar ao redor dele pudessem ver o poder de Deus na vida dele. Senhor, me abençoe. Mas essa bênção não é só para mim, não é só para eu desfrutar, não é apenas individual, pessoal. Eu quero que esta bênção que o Senhor há de me conceder, seja ela segundo a tua misericórdia e o teu amor, possa também influenciar aqueles que estão ao meu derredor, influenciar aqueles com quem eu terei contato, influenciar as pessoas. Estenda as minhas fronteiras, para que o Senhor seja glorificado. A ideia também pode ser de alguém que esteja pedindo a Deus para abrir os horizontes de sua visão. Nós temos uma visão limitada, restrita, e Jabes estava suplicando a Deus que Deus abrisse a sua visão, ele deixasse de ver o mundo apenas com o olhar humano e pudesse enxergar o mundo com o olhar de Deus, um olhar sobrenatural. Se eu tirar o óculos, irmãos, eu não consigo enxergar aí à frente. A minha visão é bem limitada. Então a visão humana ela é restrita. Nós precisamos buscar a visão de Deus para a nossa vida. E a visão de Deus, ela nos dará uma amplitude muito além do nosso alcance humano. Enxergar o mundo segundo a visão de Deus. Esta foi a oração e o pedido de Jabes. Jabes também pede que a mão de Deus seja com ele. Verso 10, capítulo 4. Que a tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. Jabes reconhece que não conseguirá ir adiante sozinho. Não conseguirá alcançar os propósitos de ser abençoado, mesmo que Deus abençoe, ele não conseguirá tomar posse dessa bênção se Deus não for com ele. É interessante isso, irmãos, porque Deus nos abençoa, mas se a mão do Senhor não for conosco, não conseguimos tomar posse da bênção. Somos tão limitados, tão restritos, tão frágeis, que mesmo Deus abençoando, não conseguimos tomar posse sozinhos. Precisamos da mão do Senhor ir conosco. Jacó também pediu a Deus e insistiu com o Senhor que ele não arredaria ao pé do vale de Jaboque se Deus não fosse com ele. Outro personagem bíblico foi Moisés, suplicando a Deus para ir com ele, porque se Deus não fosse com ele, ele não iria a lugar algum. E olha que Deus ainda falou para ele: eu vou mandar o meu anjo. Não quero anjo, só o Senhor, só o Senhor. Será que podemos, amados, termos essa confiança de orarmos assim? Senhor, abençoa, eu preciso da tua bênção.
Que bênção? O Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu não sei, eu sou muito limitado para pedir. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 2 segundos. Então me abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa. Estende os meus termos, abre a minha visão para que eu possa enxergar, discernir a tua vontade. Discernir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Não só conhecer, irmãos. Porque muitos conhecem. Sabe que Deus é todo poderoso, sabe que Deus faz todas as coisas, é o Deus do impossível. Nós servimos a um Deus do impossível. Quem não sabe disso? A questão é, vivenciamos o que sabemos? Temos colocado em prática aquilo que sabemos? Então não é só discernimento, é poder do Senhor, e este poder vem através da mão de Deus conosco, através da unção do Espírito Santo. Quando somos, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, e é Ele que nos dá o poder de tomar posse da bênção, de viver a bênção. Viver a bênção. Isso é maravilhoso, irmãos. Poder viver a bênção. Viver a bênção. Nosso casamento é abençoado. Eu quero viver um casamento abençoado. Senhor, a tua mão tem que estar comigo. Dá-me discernimento, abençoa-me, porque eu quero vivenciar a bênção do casamento, a bênção de ser igreja, a bênção de ser filho de Deus, a bênção de ser um homem segundo o teu coração, a bênção de ser um bom esposo, um bom pai, um bom filho, um bom crente em Cristo Jesus. O poder, a mão de Deus está conosco. E, finalmente, ele pede que Deus o livre do mal. Capítulo 4, verso 10. Seja comigo e faça que do mal eu não seja afligido. Que livre-o do mal. E esse finalzinho de oração tem uma referência no Pai Nosso. Os irmãos lembram do Pai Nosso? Livra-nos do mal, e logo depois vem o amém. Não é isso? Livra-nos do mal. Quando nós nos aproximamos de Deus, é uma bênção, é maravilhoso. Porém, quando nós nos aproximamos de Deus, quem é que fica furioso? Quem é que fica furioso? O inimigo. Então ele combate aqueles que mais se aproximam de Deus. Ele combate aqueles que mais se aproximam de Deus. Se ele combate aqueles que mais se aproximam de Deus, e eu tenho orado ao Senhor para aproximar-me dele, para que Deus me abençoe, para que Deus abra a minha visão, abra as minhas fronteiras, tenha a mão sobre mim, eu tenho que buscar a Deus para que Deus livre-me do mal. Que mal? Que mal? O mal físico? Alguns já oram para livrar o mal físico, ou o mal profissional, né? Deus abrir porta. Não, é o mal espiritual. Aquele que Satanás pode agir, naquilo que Satanás pode agir, para prejudicar-nos. E isso precisamos orar. Livra-nos deste mal, livra-nos de dar-nos chance, porque se estamos nas mãos de Deus, amados, estamos nas mãos de Deus. Olha só que tríplice proteção. O crente está na mão de Deus, o crente é lavado pelo sangue de Cristo Jesus, o crente é dentro do Espírito Santo. Qual é o mal que pode atingir? Nenhum. Então, pedir a Deus para livrar-nos do mal? Nós já não estamos livres? Mas veja, irmãos, como o ser humano é, como nós somos. Nós estamos num lugar seguro. Tem uma música que diz: no jardim de Deus. Estamos no jardim do Senhor, protegidos. Porém, aquele verme, ou para ser mais atual, aquele vírus que tinha em Adão e Eva, continua em nós. Eles precisavam ter comido do fruto proibido? Não. Eles estavam protegidos, tinha tudo
entrou no jardim para comer, mas justamente aquilo que Deus falou para não fazer, foi que eles foram fazer. Nós somos protegidos, mas temos essa tendência em nós de fazermos aquilo que desagrada a Deus, mesmo sabendo que desagrada ao Senhor. E é disso que precisamos ser livres. Na verdade, livra-nos de nós mesmos, livra-nos do velho homem, livre-nos, Senhor, livra-nos disso. Farei o que for possível, esteja ao meu alcance, para não cumprir a vontade do velho homem, para não ceder ao pecado ou ao erro que eu sei que te desagrada. É isso que Jabes está a suplicar ao Senhor. E o autor do livro de Crônicas faz questão de dizer que Jabes foi atendido em sua petição. Finalzinho do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Jabes foi mais digno do que seus irmãos, não por ter sido atendido em suas orações, ou em sua oração. Ele se tornou digno, mais do que seus irmãos, por ter recorrido, confiado e se consagrado ao Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque há diferença de membros. Há diferença de membros do corpo de Cristo Jesus. Mas essas diferenças, elas muitas vezes são em virtude da falta de consagração, de determinação, de confiança em Deus. De confiança. Nós vemos pessoas, por exemplo, homens e mulheres em Cristo Jesus, que estão passando por situações críticas mesmo, mas ao conversar com elas, ao estarmos com elas, elas estão em paz. É impressionante. A família da irmã Maria das Dores teve um cuidado em falar com ela sobre a situação do Rodrigo. Estou ligando para ela agora, disse, mas o Rodrigo está em casa, os médicos mandaram ele para casa, porque disseram que não tem mais o que fazer, amanhã ele vai para procurar uma outra assistência e tal. Em paz, irmãos. E é isso que Deus nos concede quando buscamos com confiança o Deus ao qual nós servimos, em paz. Pode estar o tumulto que for, a situação que for, nós estamos em paz, sabendo exatamente o que fazer, como fazer e como andar, sabendo exatamente aonde chegar. Qual o nosso objetivo? Porque estamos em paz. Deus nos dá esse discernimento, essa segurança. Bem, no versículo 18, nós temos aqui um dado também interessante. Verso 18. Cuja mulher judia deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Sacó, e Jecutiel, pai de Sanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. Então, Mered tomou a filha de Faraó. Essa ideia traz a sugestão de que esse casamento com a filha de Faraó foi em um momento em que Israel estava bem próximo do Egito, tendo um relacionamento comercial, um relacionamento com o Egito, um relacionamento tranquilo, e aí esse homem casou com uma mulher, a filha de Faraó, ou, segundo outros intérpretes, a questão filha de Faraó significa dizer que ela era uma egípcia. Sendo egípcia, ela era filha de Faraó. Poderia ser qualquer egípcia, e não especificamente a
filha de Faraó, para que na genealogia da tribo de Judá não venha, talvez, ser misturada com os egípcios. Não sei qual era a intenção realmente do cronista, mas os comentários são justamente esses. Do verso 24 ao 43, nós já vimos aqui, fala sobre a genealogia de Simeão. O autor sagrado fala de forma abreviada sobre a tribo de Simeão e sobre as outras tribos, porque a ênfase dele é a tribo de Judá, da onde vai vir o Messias, apesar de, naquela época, o autor de Crônicas, ele viveu antes da vinda, muito antes da vinda do Messias, no mínimo 400 anos antes. Então ele não está preocupado com a tribo de Judá em virtude do Messias, mas da promessa feita a Davi de que o reino dele permaneceria eternamente. Há dois atos descritos no verso 39 ao 43, dois fatos, melhor dizendo, do verso 39 ao 43. Chegaram até a entrada de Gedor, ao lado oriental, ao vale, em busca de pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto abundante e bom, e a terra era espaçosa, quieta e pacífica, pois os que antes habitavam ali eram descendentes de Cão. Estes que estão escritos por nome vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunins que se acharam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, isto é, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Izi, e matando os restantes dos amalequitas que haviam escapado e ficaram habitando ali até o dia de hoje. O capítulo 4 ele encerra com guerras, descrevendo que era comum já naquela época a conquista através da matança. E é interessante pensar sobre isso, irmãos, porque eles passavam a habitar a terra, a desfrutar da terra, uma terra que era conquistada através da morte dos habitantes que ali estavam. A consciência daquele povo parecia ser a mesma consciência daqueles hoje que infringem a lei para tomar posse de alguma coisa, seja do celular, seja de dinheiro, seja de carro, etc. Ou seja, nenhuma consciência. Estavam precisando, chegaram, viram que o pasto era bom, o pasto era sossegado, a terra era boa, então vamos tomar. Chamaram o restante do pessoal, olha, vamos tomar essa terra, pronto, está acabado. Davi havia conquistado e derrotado bastante os amalequitas, e aqui nós vemos o encerramento total desse povo amalequita sendo totalmente destruídos pelos simeonitas, a tribo de Simeão. E é pouco falado sobre essa tribo, assim como a tribo de Benjamim, que foram aglutinadas, foram envolvidas pela tribo de Judá. Passou a ser só Judá. Benjamim e Simeão deixaram de ser, assim como a tribo de Levi deixou de ser uma tribo para ser uma casa sacerdotal. E nós vimos que Edom passou a habitar em Seir, e aqueles que lá estavam começou a ter esse relacionamento, passaram a ser uma coisa só. E nós temos ali posteriormente um local chamado, a ideia da cidade de Belém, que saiu dessa conjunção, dessa união de Edom e Seir. Bem, irmãos, isso que eu consegui destacar de importante do capítulo 4 do livro de Crônicas, e espero que os irmãos possam ter assimilado e conhecido de forma muito especial, e principalmente a oração de Jabes, que nos traz muitos ensinamentos para o nosso viver. Eu vou distribuir como
costumo distribuir a apostila para os irmãos no final do culto. Nós vamos louvar a Deus com o hino 7 do nosso cantor cristão,